Ser vivo, sou preto de lei, sou MEI, sou gay, sou rei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politicase, o podcast de política do Nexo. Nessa edição, a gente vai falar do nacionalismo e sobre como esse sentimento, ou essa ideologia, é um instrumento político poderoso. Essa conversa vai se dar ao som do Irã. Atividade, sinceridade, o que eu vivi não tá na minha idade. Também sou do rap, sou do meu jeito. Tenho meus povos, meus corre direito. Seu preconceito eu não aceito. Entro na cena e exijo respeito. Imagina que um historiador alienígena pousa na Terra, e a Terra é um planeta morto por conta de uma guerra nuclear. Esse historiador alienígena vai chegar aqui, vai olhar a documentação, vai olhar aquilo que foi preservado e ele vai descobrir que ele não compreenderá a história recente da Terra sem compreender esse termo nação, sem compreender esse termo nacionalismo. Então não há, de fato, como a gente entendeu os últimos 200 anos de história da Terra, sem entender esse termo, sem entender essa noção, que é a noção de nacionalismo. Esse que você acaba de ouvir é o Daniel Gomes de Carvalho, doutor em História Social. Ele está parafraseando o livro Nações e Nacionalismos, do historiador britânico Eric Hobsbawm. O Daniel é o entrevistado dessa edição do Politicase, que vai tratar de nacionalismo. Algo que o filósofo e historiador italiano Norberto Bobbio classifica como a ideologia do Estado burocrático centralizado. Uma ideologia defensora da existência de laços naturais e orgânicos profundos, tais como laços de raça, costumes e língua. Tudo isso muitas vezes artificial, laços que unem as pessoas em torno de uma organização estatal. É algo diferente, vale destacar, de patriotismo. Há quem diga que o nacionalismo é uma ideia que serve ao Estado e que pressupõe a exclusão de quem não está dentro desse Estado. Seria como o bullying numa sala de aula, quando uma sala da terceira série exclui o menino e toda a sala se inclui, toda a sala se sente mais segura, mais unida por meio da exclusão. Então há quem diga que o nacionalismo ele serviu ao Estado ao longo dos últimos 2 séculos, que ele serviu a propósitos de exclusão, a propósitos de violência, a propósitos de guerra. Patriotismo vem de amor à terra dos pais, e o patriotismo, sendo amor à terra dos pais, não precisaria implicar o ódio à terra do outro. Tá aí uma boa diferenciação. Existe uma frase famosa do poeta e ensaísta inglês Samuel Johnson, que viveu na primeira metade do século XVIII. Ele disse que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. É uma frase de efeito muito usada hoje por aí. Mas vale fazer uma justiça ao contexto do Samuel Johnson. Ele não estava criticando o patriotismo em si, mas quem se esconde atrás dessa ideia. Bom, ainda que seja usado como refúgio dos canalhas, o patriotismo, a partir dessa nossa conceituação aqui, não é excludente, como é o nacionalismo, conforme destacou Daniel. Em novembro de 2018, num discurso sob o Arco do Triunfo, durante as celebrações dos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, o presidente francês Emmanuel Macron tratou do tema, dizendo que o nacionalismo é o exato oposto do patriotismo. Macron classificou o nacionalismo como o sentimento de quem olha apenas para os seus próprios interesses, sem levar em conta valores universais. Estamos fragilizados pelo retorno das paixões tristes, o nacionalismo, o racismo, o antissemitismo, o extremismo, que colocam em questão o que nossos povos esperam, disse o presidente da França. A declaração de Macron tem um contexto de crescimento do sentimento de nacionalismo na Europa e também nos Estados Unidos, maior potência econômica e bélica do mundo. Isso a partir da ascensão ao poder de líderes de extrema-direita, ultranacionalistas. São projetos que se beneficiam de uma desilusão dos cidadãos com a política no geral e com as tentativas de soluções econômicas de um mundo globalizado que não obtiveram sucesso e aumentaram desigualdades. Uma crise que tem como reação um sentimento no qual os imigrantes são vistos como inimigos, como ameaças ao emprego das economias locais e ameaças também culturais. Daí ressurge, e também se fortalece, esse sentimento nacionalista ou ultranacionalista, uma busca por pertencimento ligada a uma série de laços que vão da língua, à raça, da cultura, às fronteiras. Bom, a gente aqui no Politicase vai lá atrás, como de costume, para sair da conjuntura e buscar trazer uma visão mais ampla e histórica desse tema. O Daniel vai ajudar a gente nessa empreitada. Para falar de nacionalismo, a gente precisa resgatar a ideia de Estado-nação. Quando começa a surgir essa ideia? Ouça o Daniel.
O Estado moderno, entendido como um Estado que busca uma homogeneidade de leis, uma homogeneidade administrativa, que busca um aparelho burocrático, que busca uma certa unificação econômica, que busca, né, não que consolida isso de cara. Então esse Estado moderno começa a se formar lá na Baixa Idade Média. E ele vai impor uma certa unidade territorial, o próprio mercantilismo, né? Aquelas práticas econômicas desses estados modernos, que depois vão ser chamados pelos liberais de absolutistas, né? Embora eles não sejam absolutistas como a gente aprende na escola, né? Uma outra coisa, mas enfim, esses estados modernos começam a se formar na Baixa Idade Média. Há um aprofundamento ao longo da Idade Moderna de seus aparatos, e aí temos todas as revoluções, a Idade Moderna, guerras de religião, e pós-Revolução Francesa, como Tocqueville coloca, esse processo se acentua, esse processo de homogeneização, e aí que vem o ingrediente do nacionalismo, né? E aí, a partir daí, a gente pode falar na ideia de um Estado-nação, né? De uma legitimidade proveniente da condição de identificação desses povos. Só para acertar o relógio da história aqui, Baixa Idade Média, ou final da Idade Média, é algo que vai mais ou menos de 1250 até pouco antes de 1500. A partir daí, começa a Idade Moderna, que vai até o fim do século XVIII, mais exatamente 1789, com a Revolução Francesa, central em toda a discussão sobre história da política. Depois da Revolução Francesa, a gente chega à Idade Contemporânea, que é dali da Revolução Francesa até hoje. Esse é só um pequeno roteirozinho para a gente não se perder no tempo. Daniel também citou o Tocqueville, que é o Alexis de Tocqueville, pensador francês. Ele viveu ali na primeira metade do século XIX, pós-Revolução Francesa, portanto, e se dedicou ao estudo dos direitos individuais, alertando inclusive para os perigos da chamada tirania da maioria. Enfim, vamos em frente. Estados-nação se criando, reinos feudais sendo substituídos por uma nova ordem na Idade Moderna. E é nessa nova ordem que o conceito de nacionalismo começa a ser usado politicamente. A gente tem aí a Revolução Francesa como marco, não é à toa que ela inaugura a contemporaneidade. Vamos ouvir o Daniel. A primeira vez que se emprega a palavra nacionalismo, vocábulo, o primeiro a usar esse termo, é o Abade Barruel, durante a Revolução Francesa. A primeira vez que o termo nacionalismo foi utilizado é durante a Revolução Francesa, inclusive por parte dos aristocratas em relação aos revolucionários, né? Uma qualificação aristocrática em relação aos revolucionários. E por quê que esse termo nacionalismo nasce na Revolução Francesa? Então, a primeira vez que a palavra é usada é em 1797. E a expressão do Barruel é o seguinte, ele fala assim: o nacionalismo ocupou o lugar do amor geral. Foi assim permitido desprezar os estrangeiros, enganá-los e ofendê-los. E essa virtude foi chamada de patriotismo. Então essa passagem do Barruel é muito interessante, porque o que ele está dizendo aí, exatamente, é que o nacionalismo substituiu uma forma de identidade anterior, uma forma de identidade que tinha antes. Então a gente fala que até a Revolução Francesa, de modo geral, o que cria identidade entre as pessoas é, por exemplo, a religião, né? A religião cria identidade. A gente sempre fala que no mundo medieval, fragmentado politicamente, havia uma identidade, uma unidade dada pela religião. Ou as pessoas serem súditas de um mesmo rei. Isso também era algo que dava identidade. Agora, na Revolução Francesa, quando a Assembleia Nacional, né, quando a Assembleia da Revolução Francesa proclama que o terceiro Estado é tudo, quando logo no começo da Revolução eles dizem que tudo é o terceiro Estado, cria-se uma outra identidade dos povos pela própria Revolução e não associada ao rei. Só uma pausa rápida na fala do Daniel. O que é esse terceiro Estado ao qual ele se refere? Bom, ele indicava as pessoas que não faziam parte nem do clero, que era o primeiro Estado, nem da nobreza, que era o segundo Estado. A Revolução Francesa vem acabar com essa prevalência clérico-monárquica. Voltando à fala do Daniel. Então há, durante a Revolução Francesa, dois momentos especialmente, que o rei trai a nação francesa, uma hora fugindo, outra hora por uma carta de Maria Antonieta pedindo ajuda aos austríacos. E nesse momento os franceses se unem e eles precisam de uma identidade que prescinda o rei. Eles precisam criar uma identidade que não necessite do rei, que não necessite da monarquia. E esse é um marco do surgimento da noção de nacionalismo. Quando os franceses têm que salvar a pátria, quando os franceses têm que criar uma identidade
independente da questão da religião, independente da questão da monarquia. Então essa noção começa a ganhar força nesse momento, da Revolução Francesa. E ao longo do século XIX, a noção de nacionalismo será fundamental e será, claro, apropriada pelos estados. A gente está falando aqui da formação dos Estados-nação, do sentimento de nacionalismo que vem funcionar como uma unidade para além do sentimento religioso. Mas essa unidade nem sempre existe. A gente tem fronteiras artificiais ao redor do mundo todo e a partir das mais diferentes disputas. Quando a gente fala de fronteiras artificiais, normalmente vem à cabeça a África, um continente que foi alvo de uma intensa e longa colonização europeia. Mas essa artificialidade é generalizada. Os Balcãs são um exemplo trágico de uma imposição de fronteiras. Todo o Oriente Médio foi desenhado e redesenhado a partir do domínio europeu. A gente vê a artificialidade nas próprias fronteiras da Europa, dentro da Espanha, por exemplo, e em outros países também. Os impérios e o colonialismo criaram inúmeras distorções ao longo da história. Já no século XX, a Revolução Russa e seu Império Soviético redesenharam o mapa do leste europeu, ao mesmo tempo em que o nacionalismo, como sentimento real ou imposto, era explorado de forma extrema. A Alemanha nazista usou o sentimento étnico associado à ideia de uma falsa superioridade étnica como uma arma de destruição em massa. Era um regime em que o nacionalismo, o sentimento de nacionalismo, funcionava de forma central. Não por acaso, depois do massacre da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, de um conflito sem precedentes, fortaleceu-se a ideia de governança para além das fronteiras, isso com a criação das Nações Unidas e a busca de um entendimento que fosse além dos interesses únicos de Estados nacionais. Uma busca por um multilateralismo que é colocado em xeque agora, no início do século XXI, pela ascensão dos grupos ultranacionalistas pelo mundo. Dizem que os pobres não podem nem ter colchão. Grita na TV, vão tudo dormir no chão. E comer ração bem tipo cachorro. Vamos trazer a conversa aqui para o Brasil. Um país grande em termos territoriais, multicultural, multiétnico. Como fica a construção do nosso nacionalismo? Como foi essa história? Também é um tema complexo, difícil de resumir, mas o Daniel tem alguns tópicos legais para a gente relembrar o processo. O Brasil é um país extremamente heterogêneo, assimétrico e desigual. Você tem escravos, você tem indígenas, você tem descendentes de portugueses, aí você tem estrangeiros dos mais diversos tipos. A nação, a ideia de nacionalismo é a ideia de criar uma unidade nessa heterogeneidade. Por isso que ela é artificial. De você impor uma unidade artificial, fabricada, nesse contexto de heterogeneidade. Você, por exemplo, ao longo do Brasil colonial, entre 1500 e 1822, você não tem a ideia de brasileiro em oposição ao português. E, na verdade, quando você falava brasileiro no Brasil colônia, você estava falando das pessoas que trabalhavam com pau-brasil. É só na Constituição de 1824 que oficialmente o brasileiro vai se tornar habitante do Brasil, etc, etc. Então, no século XIX, o Império Brasileiro vai efetuar um esforço para criar a noção de brasileiro. Bom, vamos pegar esse marco da independência, 1822, pouco mais de 3 décadas depois da Revolução Francesa, para pontuar a ideia de nação brasileira, antes e depois. O Daniel discorre sobre essa formação. Há vários Brasis, há pouca integração, e aí ao longo do século XIX vai tentar se criar uma ideia de brasileiro. E aí vem todos os mitos, vem o mito da Iracema, de tentar colocar esse passado indígena. Veja, José de Alencar. José de Alencar é o escritor de Iracema, ele era um político do Império Brasileiro. E aquela indígena Iracema, obviamente, não é uma indígena real. Os índios reais estavam sendo combatidos, mortos, etc, etc. A Iracema é uma indígena criada, uma indígena idealizada, e a ideia da criação da Iracema é a ideia da criação de um passado nacional. Então, ao longo do século XIX no Brasil, há um esforço para criar a ideia de nação, para agrupar esses grupos heterogêneos e criar uma homogeneidade a partir de um passado nacional, colocando, por exemplo, indígena como passado nacional, assim como na Europa estavam usando o cavaleiro medieval, para falar que o passado europeu era o cavaleiro glorioso medieval. O romantismo vai fazer muito isso. O romantismo é um oxigênio mental desse momento de revoluções e criação da nacionalidade. Há a noção de criação de um passado idealizado. Primeiramente, no primeiro momento, a gente pode falar sobre essa ideia da Iracema, da indígena mais ideal do que real. Depois há outros momentos fundamentais na história do Brasil nesse sentido. Mas como lidar com um território tão grande? E também por isso, tão suscetível ao separatismo. Não à toa temos revoltas espalhadas pelo século XIX,
da farroupilha, da balaiada, do contestado, da cabanagem. É preciso criar um sentimento de união, um vínculo racial, linguístico, histórico que faça sentido, ou pelo menos pareça fazer sentido. O Daniel citou José de Alencar e fala mais sobre esses instrumentos de tentativa de união nacional. Por exemplo, durante o Império Brasileiro, vai se criar o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. E aí o Adolfo de Vanhagen vai escrever a primeira história do Brasil. Qual que é a importância de escrever as primeiras histórias do Brasil, as primeiras geografias do Brasil, para criar a ideia de nação? Isso é feito pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro ao longo do século XIX. Ora, é o seguinte, você é uma criança pernambucana e você vai aprender sobre a história dos bandeirantes. Você é uma criança do Rio Grande do Sul e você vai aprender sobre o açúcar do Nordeste. Quer dizer, estudar história faz você, na sala de aula, acreditar que aquela coisa, aquilo tudo que você está estudando é o seu passado. Podemos também lembrar o famoso poema de Gonçalves Dias. Perceba, o Gonçalves Dias vai dizer, na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. É a minha terra. E depois, ao longo do poema, ele fala, o nosso céu tem mais estrelas. Quer dizer, sai do minha e vai para o nossa. É a construção da ideia de brasileiro, não só como José de Alencar estava fazendo a partir do passado indígena, mas também a partir da celebração de uma natureza em comum. Então, no século XIX, vai se construir a ideia de brasileiro, a ideia de imposição de uma unidade numa sociedade totalmente heterogênea. Numa sociedade de mulatos, de negros, tropeiros, você vai tentar dizer que todos têm um passado em comum, todos têm uma cultura em comum. Uma primeira tentativa, o indianismo, depois você tenta colocar uma noção, todos partiram de uma mesma natureza, você tem a criação, como nós comentamos, do Instituto Histórico Geográfico, escrever uma história oficial do Brasil, colocar grandes eventos históricos, e aí os quadros acadêmicos, por exemplo, o quadro do Pedro Américo, bastante conhecido. O quadro do Pedro Américo que o Daniel cita, esse quadro bastante conhecido, é aquele quadro que busca retratar o grito da independência brasileira, o grito do Ipiranga, gritado por Dom Pedro em 1822, que dizem ouviram por aí. E depois, um momento interessante nessa construção de nacionalidade brasileira é quando um botânico e viajante estrangeiro, chamado von Martius, em 1840, ganha um concurso Como se deve escrever a história do Brasil. É interessante que não foi escrito por um brasileiro, por um habitante aqui da nossa região. Como se deve escrever a história do Brasil? E Martius descreve a história do Brasil, 1840, década de 1840, como a união das três raças, o branco, o negro e o índio. Então, quer dizer, aí já se coloca uma outra identidade brasileira, não pelo indígena, não pela geografia, mas pela união das raças, como se dizia antigamente, e como nós sabemos, isso vai dar depois, mais para frente, no mito da democracia racial, no mito de que o Brasil é um país sem racismo e é um país onde há uma união de todos e tudo mais. Veja que esse mito, novamente, ele vem para mascarar uma realidade de heterogeneidade, uma realidade de assimetria, uma realidade de conflito. É curioso, então, porque há todas essas construções que são muito influentes até hoje, Você pergunta para alguém, o que é ser brasileiro? E a pessoa lembra da tropicalidade. Você pergunta o que é ser brasileiro? E a pessoa fala de união de diversos povos, etnias ou raças, dependendo do vocabulário que ele usar. Quer dizer, cria-se esses temas, são apropriados para construir um passado brasileiro que, como nós estamos dizendo aqui, é absolutamente artificial. A gente passa agora da formação do sentimento nacional para o uso do nacionalismo já no século XX no Brasil, a era dos extremos, como classificava Hobsbawm. E se mundialmente esse extremo do uso do nacionalismo ocorreu durante o período da Alemanha nazista, na primeira metade do século XX, aqui o Brasil também acompanhou essa tendência, em outras proporções, é claro, mas num momento de exploração de sentimentos nacionais bastante forte. Nessa época, Getúlio Vargas chegou ao poder no Brasil, primeiro por meio de uma revolução, que anos depois viria a redundar num golpe de Estado, o golpe do Estado Novo, no momento ditatorial de centralidade política em que o sentimento nacionalista era explorado. O nacionalismo foi usado em busca de unidade, a fim de se concentrar poder, isso ao mesmo tempo em que se perseguia adversários políticos. A lógica da exclusão. A gente também tem a ditadura militar explorando o nacionalismo de forma intensa,
usando até o futebol da seleção de 70. Assim como antes, era tempo de exclusão, na mais perfeita concretização da ideologia nacionalista. Algo resumido no slogan dos generais: Brasil, ame-o ou deixe-o. Um discurso segundo o qual era preciso acabar com o inimigo, no caso, os opositores da ditadura. Foi um dos momentos mais duros do regime, após o ato institucional número 5, que fechou o Congresso e intensificou as torturas e assassinatos de adversários políticos. O discurso nacionalista, que tem os militares como vetores, vem voltando ao Brasil aos poucos, agora no início do século XXI. É um sentimento que ganhou concretude na mais recente eleição presidencial, com a chegada de Jair Bolsonaro ao poder, um político que foi capitão do Exército. Ele foi eleito com o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É um slogan que apela ao nacionalismo, associado também a um sentimento religioso. Vai entender os corridos que ao morrer vão virar amor. A vida é dura, não espere facilidade. A prisão que cê me jura, não vou deixar sem... A ascensão do nacionalismo, ou a retomada desse sentimento nacionalista, ocorre no mundo, nesse início do século XXI, depois do movimento da globalização, que ficou muito forte com o fim da Guerra Fria e após a queda do Muro de Berlim, final dos anos 80, e o colapso da União Soviética, no comecinho dos anos 90 do século XX. Então, qual o papel da globalização nesse sentimento hoje? Ouço Daniel. Bom, aquele pensador conservador inglês, Roger Scruton, ele fez uma oposição muito forte, por exemplo, a qualquer noção da criação do euro. E por que o Scruton opôs-se? E isso está naquele livro dele, ele sistematiza isso naquele livro, O que é conservadorismo dele. Por que o Scruton se opôs à criação do euro, à criação de uma moeda unificada para todos os europeus? Porque ele dizia que isso seria uma violação da soberania nacional. Uma economia globalizada é uma economia na qual um país acaba se tornando vulnerável a crises em outros países. Então, um dos fatores que explica esse aumento do nacionalismo hoje é um medo das consequências dessa globalização. Claro que nem sempre, talvez na maioria das vezes, esse medo não é justificado. Na maioria das vezes a coisa que a gente vê é um pouco diferente. Mas há um medo de uma economia ligada, interligada, globalizada, e uma das causas desse aumento do nacionalismo é uma reação à fragilidade que essa globalização pelo menos parece passar para as pessoas. E aí a gente tem algumas diferenças importantes hoje em relação a outras épocas. Veja, na época da Guerra Fria, você tinha, do ponto de vista dos países capitalistas, um inimigo identificado, o comunista, materializado na União Soviética. Então havia lá uma União Soviética para você se contrapor. Na época da Revolução Francesa, você tinha lá uma guerra entre os franceses e os países absolutistas. Havia um inimigo claro, havia um inimigo material que pode ser localizado fisicamente, espacialmente. Hoje, você fala assim, o inimigo é o terrorista. E onde está esse terrorista? O que é o terrorismo? Veja, o terrorismo é um fenômeno absolutamente disperso, de difícil identificação, e é por isso você vê as pessoas confundindo, generalizando, etc, etc. Então vamos dizer que o medo hoje, ele é um medo que está disperso, para usar o termo do Bauman, um medo líquido, um medo que não tem uma figura material colocada. E é aí que você abre caminho para essas maquinações. E aí que você abre caminho para essas coisas. Então nós temos um inimigo que é o comunista, infiltrado, que a gente não encontra, que é o islâmico, que está se difundindo pelo mundo. Dificilmente é algo que você vê, materialmente. Então você mobiliza sentimentos a partir de um medo disperso e o nacionalismo pode ser usado exatamente como forma de manipulação em relação a esses inimigos imaginários. Veja, na história do Brasil, o anticomunismo sempre foi muito mais forte do que o próprio comunismo. O comunismo sempre foi muito frágil no Brasil, sempre foi um movimento marginal, com poucos grupos. O próprio Médici, o ditador, ele falava que quando ele ia combater os comunistas, ele ia esmagar as moscas com o martelo pilão. Quer dizer, ele mesmo, que combateu as guerrilhas, etc., entendia que era um fenômeno pequeno. E hoje é menor do que nunca, sem dúvida. São poucos. Nas nossas eleições, a gente não viu ninguém defendendo um comunismo claro, socialização dos meios de produção, etc, etc. Agora, você cria, novamente, esse inimigo, e a criação desse inimigo oposto a um sentimento nacional materializa, pelo menos no nível das consciências das pessoas,
uma noção de identidade, de inimigo, que pode ser manipulada, que pode ser utilizada em favor de alguns propósitos. Vim pro QQ e vim de quer se juntar GG, cê nem fica em pé. Bater de frente, cê vai dar de ré pro seu TTT, grito fé, fé, fé. Muito bem, vamos agora para a nossa dica de livro. E quem dá a dica é a jornalista Mariana Barbosa, repórter no Brasil Journal. Qual é o livro, Mariana, que você indica pra gente? Breaking News, de Alan Rusbridger, editora Canongate. Breaking News é um livro fascinante para quem gosta de política. O título é um trocadilho com a notícia de última hora, Breaking News, com o sentido literal de quebrar a notícia. Vale para a disrupção dos veículos de mídia e também para a notícia em si, com a proliferação das fake news. O autor esteve no comando do Guardian, o jornal britânico, durante 20 anos até 2015. Então ele conta os bastidores dos grandes furos de reportagem como o Wikileaks e o grampo da Agência de Segurança Americana. É também a história da disrupção da mídia que ele assume no finalzinho do reinado do impresso e descreve o surgimento e o impacto do Google e do Facebook em toda a indústria da comunicação. Com produção de Laila Moala, em colaboração de Ricardo Monteiro e músicas do Irã, a gente termina aqui mais um Politiquês. Eu sou o Conrado Corsaletti e espero você na próxima. Valeu! É uma luta e um coração, uma só quebrado, uma solução. Teu ego inflado, nós não faz questão. Se pra melhora, cê for contra...